Estamos de volta com o segundo bloco do Sala de Imprensa, que discute hoje a psicologia do esporte. Muitos atletas acabam saindo do Brasil, voltam e passam por situações bem diferentes durante a carreira. Mudam não só de lugar, mas também de treinador e têm que se adaptar a novas rotinas. O nadador César Cielo, por exemplo, campeão olímpico e mundial, foi contratado em março pelo Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. Vamos ouvir um trecho da experiência dele. Eu acredito no esporte, na minha família, aliás, né? Por isso que eu comecei no esporte tão cedo. A gente acredita na formação, né, vinda do esporte. Eu morei anos nos Estados Unidos, é uma sociedade toda voltada, né, para o esporte. O cara que tem sucesso no esporte, ele é o cara diferenciado dessa sociedade. Então eu acredito muito que possa mudar muito a vida de qualquer pessoa, né? Pode melhorar muito a vida de qualquer pessoa, além de um crescimento pessoal que eu acho que não existe nada que compare com o esporte, né? Seja a dedicação que você aprende, né, que é necessário ter, né? Você ter aquela coisa de rotina, você saber cumprir os horários, você ter uma disciplina correta, até você saber viver em grupo, apesar da natação ser individual. A gente é um grupo e cada um tem que respeitar o espaço do outro. Você viaja junto, você compete junto, você aprende a respeitar esse espaço e aprende a hora de, né, você ser mais agressivo numa competição, a hora de ser mais tranquilo e ajudar um amigo do lado. Então, acho que em relação ao esporte, eu acredito sim no esporte sendo o fundamento do crescimento de todo cidadão. Franco Cielo falou aí sobre a forma como os Estados Unidos valorizam os atletas, o esporte. Como que está essa valorização no Brasil e como que isso pode acabar interferindo na mentalidade dos próprios atletas? No sistema de formação esportiva americano, o esporte faz parte realmente, né, da construção da vida do atleta, né? Quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos o esporte universitário, né? O atleta não deixa de estudar para fazer o esporte. Na high school tem isso. Isso, já é. Você vai nos Estados Unidos você cresce com o esporte, coisa que não acontece no Brasil. Isso é um erro gravíssimo nosso. Inclusive, a gente estava falando um pouco da questão da formação, do jogador de futebol, que muitas vezes vem de uma classe socioeconômica não favorecida, e nos Estados Unidos eles já vislumbram isso, que o esporte é o meio dele alcançar a universidade, porque a universidade é muito cara. Na NBA só se joga, se for estrangeiro não, mas o norte-americano, se ele não tiver um curso universitário, ele não joga NBA. Começa daí. O Patrick Ewing, por exemplo, formou em psicologia. Na minha opinião, faz muita diferença essa formação, né? A família faz muita diferença, a formação acadêmica faz muita diferença, porque o atleta, eu vou entender o atleta, vamos falar do atleta de alto rendimento para começar, eu entendo ele em dois momentos, sob pressão e sem pressão. Né? O atleta que ele tem uma formação familiar, uma estrutura familiar muito boa, uma formação acadêmica, vamos dizer assim, ele tem mais ferramentas para lidar com essas situações críticas, né? Porque quando está tudo muito bem, tranquilo, o treinamento dele, ele dá conta. E agora, quando ele é colocado numa situação extrema, como a gente teve muitas possibilidades de acompanhar na Copa do Mundo, a gente começa a ver a falta que isso faz. Né? Comentamos aí no caso aí do Cielo, que foi para os Estados Unidos, ele relatou que morou muitos anos. No caso do futebol, só para a gente resgatar um pouco, por que boa parte dos atletas que vão para o exterior voltam? Nós temos uma taxa de retorno muito grande, porque o atleta ele não se adapta. Porque você tem uma mudança cultural muito grande, você tem a barreira do idioma, a alimentação, né? O modo, né, da sociedade lidar é muito diferente. Eu trabalhei 2 anos na Arábia Saudita e eu vi muito isso. A seleção brasileira atual, disputou a última Copa, é bem o reflexo que você está falando. No momento de pressão máxima, né? Ela não estava preparada, nem tecnicamente, nem fisicamente, nem emocionalmente. E treinou pouco. O Cielo cita 2 coisas aí que eu achei, além desse fato lá nos Estados Unidos ser de uma forma aqui de outra, ele fala uma coisa ali que é fundamental, família. Ele foi colocado para praticar esporte pela família. Quer dizer, a família já pensa. O esporte é uma forma de educar, né? A preocupação do meu pai e minha mãe era... Meu pai tinha esse negócio de esporte um tempo todo, era jornalista também. E tinha sido jogador de futebol. Ele tinha a preocupação de... tem que praticar esporte.
No Brasil, invariavelmente, o cara vai para o esporte para fugir da família. Fugir da família, não, é o contrário. Porque a coisa também é complicada em casa. Em casa foi diferente. Aí, por exemplo, eu fui estudar no Colégio Arnaldo, por quê? Porque no Colégio Arnaldo tinha um campo histórico de esporte. E tinha quadras, basquete, vôlei, salão, tinha piscina. O esporte era muito valorizado há uns anos atrás, né? O grande defeito que o país começa, e isso aí é uma coisa que eu acho que você corrobora dessa história. O Brasil tem um defeito gravíssimo. Os clubes fazem o papel da escola. Isso que o Cielo fala dos Estados Unidos, pensar mais no esporte, tratar melhor o esporte, começa na escola. Aqui no Brasil, o clube tem que fazer Não isso. foi sempre assim, não. Há um par de décadas atrás, o atleta, que para ele chegar no clube, ele era detectado na escola. Bom, vamos citar um exemplo claro. Todos os esportes aqui em Minas Gerais começaram pelo colégio estadual, que hoje está sucateado. Marconi, né? Você começava... Mas isso vocês estão falando de esporte especializado, né? Sim, o futebol sempre foi outra coisa. O futebol... Mas muitos dos atletas de futebol vieram do salão. Tem salão. Porque você tem Tostão, Eduardo, Reinaldo, o próprio Ronaldo Gordo, Ronaldinho Gaúcho. Eles passaram pelo salão. Agora, só que chega numa certa fase que o cara começa a vislumbrar e começa a dar dinheiro. Com 3, 4 anos o cara larga o estudo. Mas nesse contexto, como é que entra a psicologia do esporte em diferentes modalidades esportivas, por exemplo? Existe uma especificidade aí para cada esporte, na maneira como ela deve ser aplicada? E quais esportes mais utilizam a psicologia esportiva? Olha, o esporte que mais utiliza, até onde eu realmente conheço, é o voleibol, que já tem uma cultura, né, de você trabalhar esse lado psicológico. Né? O tênis também tem uma necessidade muito grande, porque a demanda psicológica, né, é muito alta. Eu ia citar esse exemplo do tênis, aquela história, um mineiro, André Sá, era um baita no jogador. Na hora de decidir o torneio, não funcionava. Dietmar Samuska, aqui da UFMG, que a gente tem um centro de excelência aqui em Belo Horizonte, e o Dietmar Samuska pega o André Sá para trabalhar no André Sá. Em 4 meses ele começa a ganhar torneios, ficou 17 torneios internacionais individuais e 8 em dupla. Quer dizer, é um troço fantástico. O Samusso, inclusive, é o precursor da psicologia no esporte, e o trabalho todo da Paralimpíada, que o Brasil é uma potência, parte dele. Exato. Agora, que sentimentos, que sensações são comuns entre todas essas modalidades, entre esses esportistas, ou existe uma diferenciação? O esporte, ele desencadeia uma série de emoções. Né? A gente está falando muito do futebol, em função até da Copa do Mundo, né? Que o atleta, que é o de futebol, que é o profissional, né? Ele está ali sendo visto por todo mundo. Né? A preparação para ele poder suportar esse volume de emoções, como qualquer, eu falo do esporte, que ele está na evidência aqui, mas qualquer profissional de alto rendimento, ele está sujeito a vivenciar fortes emoções, porque ele é colocado à prova. Né? O alto rendimento implica com que ele tenha uma expressão máxima daquilo que ele deve fazer, né? Como um jornalista, como um empresário. O atleta também, ele tem que fazer o seu melhor. Ele é colocado no limite, e quando ele está no limite, ele tem que saber manejar, né, essas emoções. Por isso que eu falei no primeiro bloco da parte da psicologia do esporte, que ela cuida da parte comportamental, da parte cognitiva e da parte social. E o conjunto desses elementos vai dar condição ao atleta a expressar o melhor que ele pode, porque a gente tem uma máxima que fala que treino é treino, jogo é jogo, né? Tudo bem, mas se ele não treinar bem, se ele não estiver bem preparado, ele não vai ser capaz de administrar bem essas situações extremas, tá? Quando ele é levado no limite, é que vamos dizer assim, esse lado psicológico entra como uma ferramenta para conter, para fazer com que ele raciocine numa situação difícil. Né? Cobrar um pênalti quando você já está ganhando de 4, 5-0, tudo bem. Agora, coloca para você cobrar um pênalti, como já aconteceu em algumas Copas do Mundo, que a sua cobrança define se o seu time vai ser campeão do mundo ou não. Que está ali milhões de pessoas te olhando e aquela pressão. Quem nunca errou, errou. O Zico, por exemplo, não errava pênalti do Flamengo. Na seleção errou, na Copa de 86. Mas exatamente. Como você explicaria, por exemplo, assim, o Thiago Silva, no caso, capitão, um atleta
dos melhores do mundo, é considerado o melhor zagueiro do mundo, joga num grande clube, né? Capitão da seleção, quer dizer, o capitão é o líder dos companheiros. Tem a extrema confiança do treinador, dos dirigentes, porque para usar aquela braçadeira. No momento que vai cobrar o pênalti, se recusa, cobrar o pênalti e chora. Como é que um líder não deixa de ir lá na frente e chorar? O que é isso? Eu acho que tem um lado positivo e negativo. Eu acho que isso reflete, primeiro, que futebol é tratado como um negócio, tá? E a precocidade é cada vez maior que a gente vê, assim, atletas muito jovens já sendo negociados, né? Então, o atleta, na minha opinião, especialmente do futebol, ele está queimando muitas etapas, né? Ele não tem a condição de, na categoria de base, ser plenamente preparado, e por isso que eu falei que a taxa de retorno do atleta brasileiro do exterior é muito grande, porque não sei se eu posso até usar essa palavra, a ganância, né, do empresariado, da né? família também, né? É um conjunto, porque como o futebol ele é visto como um negócio, ele queima essas etapas, então ele não chega plenamente preparado. E hoje a gente vê atletas cada vez mais jovens chegando no ápice, que é uma seleção nacional. É a seleção mais jovem que o Brasil já teve todos os tempos. E vai ser cada vez mais agora nova, se não for feito alguma coisa que a estrutura não tiver um bom trabalho da categoria de base, inclusive na seleção, né? Quando a gente falou aí da preparação psicológica da seleção, na realidade esse atleta ele já tem que ser preparado no clube, porque não tem tempo de você trabalhar na seleção brasileira, de você formar esse lado psicológico na seleção. Por exemplo, eu trabalhei por muitos anos no Comitê Paralímpico Brasileiro e eu recebia o atleta em etapas de treinamento. Então, o que eu tentava fazer? Preparar o treinador para lidar com essas situações, para que ele, que está muito mais tempo com o atleta do que eu, pudesse, de alguma forma, desenvolver, dentro do treinamento físico, técnico e tático, o aspecto psicológico, que é perfeitamente possível. Quando a gente fala de psicologia do esporte, muita gente pensa, talvez, na psicologia clínica, que eu vou atender o atleta dentro de um gabinete e tudo. Não é isso. A psicologia do esporte, na prática, é dentro do campo. É dentro da quadra. Você que vai à quadra. Né? Eu, por exemplo, eu sento com o treinador, né? E aí o fato de eu ter a formação em educação física e ter sido ex-atleta e treinador também me ajuda muito. Eu analiso com ele as unidades de treinamento. Você acha que o treinador, pelo menos no Brasil, né? Ele é uma figura diferenciada. O clube entrega a um cidadão, né? Um treinador de futebol, um poder que ninguém tem. A grama é ele que determina o que vai cortar, o dia que vai lavar a camisa, a cor da chuteira do jogador, o corte de cabelo, além de treinar o time. Você acha que esse treinador que entra lá ganhando um bom dinheiro, né, até fora da realidade do próprio futebol brasileiro, no nosso caso, você acha que ele aceita o psicólogo que vai falar na cabeça do jogador e não pode... complicar, são duas mensagens, vou dá um curto-circuito na cabeça Luiz, do cara. Eu acho que é fundamental isso que você colocou. Inclusive no primeiro bloco, quando estava passando o VT ali, falou que a Alemanha trata a psicologia do esporte de uma forma diferente, né? Nós vamos nos remeter até a uma forma como ela trata o esporte. Porque na Alemanha, por exemplo, existe a Universidade do Esporte, a Escola de Formação de Treinadores. Os treinadores, eles estudam muito, se preparam muito e é diferente o que é feito aqui no Brasil. Como eu falei de queimar etapas com o atleta, queima etapa também com o treinador, né? Ficou muito em pauta aí que o treinador ele tem que se reciclar, ele tem que estudar, ficou em evidência. Claro que tem, ele é um profissional, ele não pode parar de estudar. Ele não pode parar de estudar, não. Talvez tenha que começar com um treinador, né? Essa psicologia do esporte tem que começar com um treinador. Ele também precisa de um preparo, né? Ele entender que ele não vai ter nenhum adversário, ele vai ter um aliado lá no clube. Por isso que eu acho muito legal que na maior parte dos cursos de educação física, o treinador ele tem a disciplina de psicologia do esporte. Ele não vai se transformar num psicólogo do esporte, mas ele entende já o que é a psicologia do esporte, ele sabe que naquele momento ali faz uma falta. E se o treinador ele quer ter uma boa preparação, ele vai ter um olhar voltado para isso também. Alguns contratos, olha, eu não tenho tempo, já que é como nos Estados Unidos tem a figura do head coach, né, que é um gerente, né?
Ele não precisa de saber fazer tudo, mas ele tem que conhecer para saber se o profissional que está ali fazendo uma preparação física está fazendo um bom trabalho. Tem casos, a gente conversava nos bastidores aqui, você falava que hoje o treinador escolhe o psicólogo. Sem o... Quem contrata o psicólogo do esporte é o treinador, porque não adianta a direção de um clube falar assim, precisa de um psicólogo do esporte aqui. Se o treinador não aceitar, ele não vai dar espaço. Evidente. Porque o aspecto psicológico é um lado mais subjetivo, né? É difícil até de mensurar. Uma preparação física, eu tenho parâmetros mais objetivos para mensurar. Por exemplo, eu faço uma preparação física e eu avalio de forma objetiva que o atleta está mais rápido, que o atleta está mais forte, que o atleta está mais flexível, né? E com números muito precisos. O lado psicológico, a ciência da psicologia do esporte evoluiu. Hoje eu ainda consigo te dar algumas respostas mais objetivas. Eu até uso isso, mas ainda tem muita coisa, muitos parâmetros que são subjetivos. O quanto que você pode atribuir que a preparação psicológica foi responsável por uma vitória? É difícil de você te dar um número exato, de você mensurar. Apesar que eu gosto muito de trabalhar com o scout técnico, porque eu dou ali para o atleta um parâmetro objetivo para ele se basear. Né? O que ele sabe. Aí ele sabe que ele está melhorando. Fala assim, mas faz o cidadão mudar de atitude, né? Ajuda, porque como a psicologia do esporte, isso eu queria falar desde o primeiro bloco, a psicologia do esporte ela vai otimizar as capacidades psíquicas de ação do atleta. Entendeu? É claro que tem uma técnica que chama de counseling, que é o aconselhamento, que ajuda o atleta em momentos difíceis, vamos chamar assim, no extracampo ou no extraquadra, né? Mas nós usamos muito o coaching, que é otimizar a capacidade de ação do atleta. Então, assim, o que do ponto de vista psicológico você precisa para melhorar o seu rendimento? Você precisa de controle de estresse? Você precisa de ter, por exemplo, o goleiro. Ontem estava no treino falando com os goleiros. Você está numa posição privilegiada, porque você vê tudo. Então você tem que ter uma boa capacidade de comunicação para orientar os seus colegas, né? Então, tem muitos aspectos que são decisivos. Então, a questão da liderança que você falou aí, o atleta, tem muito mito do líder nato, né? Eu não falo que é o líder nato. É claro que o indivíduo ele tem um aspecto genético, um aspecto ambiental que vai favorecer o exercício da liderança. Por exemplo, se para exercer a liderança numa determinada situação é requerido que você tenha uma boa capacidade de comunicação, né, que você tenha atributos físicos que vão fazer com que você exerça de uma forma mais fácil, é claro, se você já tem isso do ponto de vista genético, vai favorecer. Não significa que um atleta não possa melhorar a sua capacidade de liderança. Pode, porque se você precisa de uma boa capacidade de comunicação para exercer a liderança, se você já tem todos os outros atributos, vamos trabalhar a comunicação. Tem um caso, entender, né? Entender o que ele está fazendo. Mas tem um caso aí... Nem tem direito o que ele está fazendo, né? Tem um caso aí que encaixa bem como exemplo. Em 96, a Seleção Brasileira de Basquete foi para a Olimpíada. A última Olimpíada do Oscar. E o Oscar sempre foi um líder muito positivo. Todo mundo ouvia, todo mundo confiava. Era um respeito muito grande. O técnico era o Ari Vidal. O Ari Vidal inovou, de uma certa forma, que o Ari Vidal virou. Eu quero o Mike Frink, que era um treinador norte-americano, foi aqui do Minas depois do ginástico, treinador dos dois times. Eu quero ele para montar o ataque. E quero o Carlão, que na época era o treinador do Minas, o Mike já estava no ginástico. Eu quero o Carlão para montar a defesa. Eu quero a defesa que marque 4 marcando 5. Por quê? Porque o Oscar tinha que ficar solto. Tá? Então ele, de uma certa forma, estruturou o negócio e ele chamou para si a sociedade de ser esse psicólogo que ninguém tinha. Os dirigentes chiaram, deram pulo, gritaram que não podia, que era um absurdo, que era gente demais para trabalhar com aquilo. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele já falava assim, precisa de alguém para trabalhar a cabeça desses caras, que tem gente com a cabeça ruim, tinha. O Josué precisava de uma ajuda, de um apoio psicológico muito grande. O Ari, por fora, levou ele ao profissional. Mas o psicólogo do esporte, ele é um profissional que trabalha nos bastidores. Por isso que você não vê ele assim. Primeiro que boa parte realmente dos psicólogos do esporte que estão aí militando, obviamente, a maior parte são de formação única e exclusivamente da psicologia. E como nos cursos de formação não tem o aprofundamento em esporte, a gente tem clínica e tem o organizacional, que é do trabalho, né? Alguns poucos cursos tem alguma outra área.
Então ele entra no ambiente do esporte, muitas vezes, sem a preparação Você adequada. acha que tem um pouquinho de preconceito? Eu acho que o cara fala assim, vai botar um psicólogo aqui, os caras é meio doido. A sua resposta rapidinho, que o nosso tempo desse bloco está acabando. Pode comentar. Tá bom. É justamente porque eles não sabem a diferença entre psicologia clínica e psicologia do esporte. Inclusive, muitas vezes, os próprios treinadores e os atletas que ficam com um pouco da restrição. Por exemplo, o que eu estou tentando fazer agora é justamente eu me tornar uma figura não estranha no ambiente para que eu possa, então, ter a receptividade do atleta, porque essa parte, se a preparação física, o atleta pode fazer com raiva a preparação física porque ele não gosta, o trabalho da psicologia do esporte não pode ser feito sem a confiança e a anuência de quem está recebendo, seja o atleta, seja a própria comissão técnica. E ele já tem um pé atrás. Ele já tem um pé atrás porque ele não sabe, ele acha que é psicologia clínica. Porque eu já ouvi de ele acha que ele é falar doido. assim, eles estão achando que a gente é doido. Exatamente. Então é o nosso papel, né, quando a gente tem a oportunidade de tentar desmistificar essa área e conseguir gradativamente um maior espaço para que a psicologia do esporte ela faça parte da vida diária do atleta e não entre como medida de contenção de crises, como a gente observou na última Copa do Mundo. A gente precisa fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com a nossa conversa sobre psicologia do esporte. Até mais!